Até o momento, nós vimos que o modelo de regressão linear simples ele pode ser obtido por meio da utilização do método de mínimos quadrados, que vai prover estimadores não viciados para beta 0 e beta 1, utilizando apenas três hipóteses que não incluem a distribuição dos dados. As três hipóteses são: existe uma relação linear entre y e x, a esperança do resíduo é zero e sua variância é constante, e a correlação entre erros de diferentes observações é zero. Dito isso, que a gente pode também utilizar dentro do contexto de análise de regressão é a análise de variância, onde a gente vai identificar que a distância entre a minha observação e o valor predito, ela pode ser decomposta em duas partes. Uma primeira parte, que é a distância da minha observação até a média da minha resposta, e a distância do valor predito até a média dessa resposta. Então, visualmente, essa identidade é a seguinte: eu tenho a minha observação yi, eu tenho o meu valor predito pela reta, que foi o yi chapéu. O que eu estou dizendo é que a distância de yi até yi chapéu, ela é a distância do meu yi, que está aqui em cima, até a média da resposta, então é esse primeiro termo, menos a distância do meu valor predito até a média da minha variável resposta. Então, a gente tem que yi menos yi chapéu, isso é igual a yi menos y barra menos y chapéu menos y barra. Essa é a decomposição que a gente pode fazer do nosso resíduo, né? A distância entre a observação e o valor predito pela reta. Por que isso é importante? Porque a gente pode rearranjar esses termos, tá? Eu posso dizer, então, eu posso passar esse termo para o outro lado, de forma positiva, claro, e ao passá-la para o outro lado, a gente tem que a distância entre a minha observação e a média, ela é a soma da distância do valor predito até a média e da observação até o valor predito. O que eu deixo de tarefa para vocês? Verifiquem que, elevando ambos os lados ao quadrado e somando em i, a gente tem essa expressão marcada por asterisco. Por que essa expressão é importante? É o seguinte: o primeiro termo a gente chama de soma de quadrados total. Sempre que eu me referir à soma de quadrados total, eu estou me referindo à soma de yi menos y barra ao quadrado. Eu quero que vocês observem que essa quantidade ela é proporcional à variância de y. Tá? A menos de uma constante, claro, ela seria a variância de y. Então, eu tenho a soma de quadrados total, que representa a variação total de y em torno da sua média. O segundo termo a gente chama de soma de quadrados da regressão, que é qual foi a variação total de y chapéu em torno da sua média. E o último termo é a soma de quadrados dos resíduos, a soma de quadrado dos erros, que representa a variação de y em torno da reta ajustada. Então, variação de y em torno da reta ajustada. O que isso quer dizer em termos práticos? A minha variável resposta tem uma certa variabilidade
que é dada pela soma de quadrados total. Essa soma de quadrados total, essa variabilidade do y, ela é explicada pela regressão. Então, todo esse primeiro termo da soma de quadrados da regressão é o quanto o meu modelo de regressão conseguiu explicar a respeito da variabilidade de y, e a soma de quadrado dos erros é o que o meu modelo de regressão não conseguiu explicar. Não conseguiu explicar, né, sobre a variabilidade de y. Tá? Vamos lembrar que eu estou usando aqui o termo de variância, mas eu quero dizer que é proporcional à variância. Tá? Então, a gente tem um modelo de regressão. Esse modelo de regressão, ele explica um tanto da variabilidade de y, isso seria a soma de quadrados da regressão, e o que não é explicado é a soma de quadrados dos erros. O que acontece? Como que a gente pode utilizar essas somas de quadrado? A gente pode utilizar a análise de variância para avaliar a adequacidade do nosso modelo de regressão. Se o nosso modelo de regressão fosse perfeito e todos os resíduos fossem zero, né? Então, se eu tivesse todos os pontos lindamente alinhados e a reta de regressão passasse exatamente sobre todos esses pontos, a gente teria que a soma de quadrados dos erros seria zero. Isso seria um caso ideal, vamos colocar assim, né, mas utópico. Esse caso nunca acontece na vida real. Mas o que acontece? A gente pode observar quanto da soma de quadrados total está contida na soma de quadrados da regressão. Ou seja, se a gente pegar a soma de quadrados da regressão e dividir pela soma de quadrados total, isso vai indicar para a gente quanto da variabilidade de y foi explicada pela regressão. Nesse caso ideal, onde todos os resíduos foram zero, esse coeficiente de determinação seria, por exemplo, 1, indicando 100%. Se você tem um modelo que explica cerca de 80% da sua variabilidade total, vamos dizer que a soma de quadrados total fosse 100, mas a soma de quadrados da regressão fosse 80, isso daqui diria para a gente que o nosso R quadrado é igual a 80%. Essa é uma medida amplamente utilizada para buscar avaliar a adequacidade do modelo, mas é importante observar que essa não é uma medida absoluta. Existem problemas associados e a gente vai analisá-las mais adiante. Tá? Então, por exemplo, isso aqui são 4 conjuntos de dados, tá? Onde a gente calcula o R quadrado para cada um dos modelos de regressão e a gente obtém 66%. A gente olha nesse primeiro modelo, eu poderia arriscar dizer que o modelo de regressão parece ok. Isso daqui me dá um R quadrado de 66%. Nesse segundo conjunto de dados, eu estou vendo que o meu modelo de regressão está fazendo um trabalho ruim, porque ele não captura a curvatura dos meus dados, mas ainda assim o R quadrado é 66%. Nesse outro caso, a gente observa um vício acontecendo. As minhas observações estão seguindo muito bem alinhadas, mas eu tenho um ponto lá em cima que traz a reta para si. E ainda assim, 66% de R quadrado.
Nesse último conjunto de dados, de jeito nenhum que a gente poderia pensar que esse é um bom modelo de regressão aqui, a forma está bem estranha, mas ainda assim 66%. É importante, então, vocês observarem que o R² não é a medida que unicamente define se o modelo é bom ou ruim. Então, a gente vai fazer o uso frequente de uma ferramenta chamada análise de variância, onde a gente vai colocar numa tabela simplificada aqui, onde eu tenho então essa tabela com 3 linhas e 2 colunas, essencialmente. A terceira linha vai ser a soma de quadrados total, a anterior a soma de quadrados dos erros e a primeira a soma de quadrados da regressão. O que é importante observar? A soma de quadrados da regressão mais a soma de quadrados dos erros é igual à soma de quadrados total. 1 mais n menos 2 é igual a n menos 1. Eu tenho 1 grau de liberdade na regressão, eu tenho n menos 2 no erro. Então, a gente poderia utilizar essa tabela de análise de variância para fazer a comparação de dois modelos. Um modelo mais simplificado seria o modelo onde só tem o beta 0, então falta aqui o beta 1x, então seria beta 0 mais o epsilon, e o segundo modelo, o beta 0 mais beta 1x. Então, para o modelo 1, vocês podem verificar, isso foi material da primeira aula, que o beta 0 chapéu é o y barra. Então, a soma de quadrados de resíduos para esse modelo vai ser dada por essa expressão aqui embaixo. Né? Então, seria o yi menos y barra chapéu. Soma de quadrados, né? Então tudo isso ao quadrado soma em i. No segundo modelo, o que a gente tem é a soma de yi menos y chapéu ao quadrado. O que acontece, então, nesse caso? A gente está analisando se vale a pena eu manter esse modelo que eu estou representando aqui pela linha vermelha, finjam que aqui é uma reta, comparado, por exemplo, com o modelo que eu vou denotar pela cor verde. É essa comparação que está acontecendo. A reta verde, ela representa o modelo 1 e a reta vermelha, o modelo 2. Então, vamos lá. O nosso sigma quadrado, ele é desconhecido. Em lugar nenhum a gente disse qual que é o valor que o sigma quadrado assume. Então, a gente pode estimar esse sigma quadrado utilizando a soma de quadrado dos erros. Tá? A soma de quadrado dos erros é a soma de yi menos yi chapéu ao quadrado, tudo isso somado em i. Ele tem n menos 2 graus de liberdade. Então, ao dividir um pelo outro, nós temos um estimador que é não viciado para sigma quadrado. Então, sigma quadrado chapéu é igual a S2, que é a razão entre a soma de quadrados dos resíduos dividido por n menos 2.